Fala, meu povo, tudo beleza? Aqui é o professor Eduardo Chavante que está falando e a gente está começando agora uma série de vídeos para falar sobre a função quadrática, tá bom? Então a gente está hoje aqui na aula 81 do Aula Paraná do nono ano e a gente vai começar nessa sequência aí de aulas, beleza? Então vamos lá para a gente poder resolver a primeira questão dessa aula 81, que ela diz assim, ó. Dada a função quadrática y é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, os valores de x que possuem imagens iguais a 9, vou sublinhar aqui essa palavra imagens, tá? São. Então, tem as alternativas aqui. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho a respeito da função quadrática. A função quadrática está totalmente relacionada com a equação do segundo grau, que é o que a gente estava estudando anteriormente. Então, o formato da função quadrática, ela é basicamente o mesmo formato da equação de segundo grau, que ela tem aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Então, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, quando eu falo assim de imagem, imagem seria o quê? Letra y, tá bom? Então, na verdade, o que o problema aqui está querendo perguntar? Quais são os valores que eu coloco aqui no lugar do x, que o resultado dessa conta vai dar 9. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é substituir o y por 9. Então, vai ficar assim, ó, 9 é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Tranquilo? O que eu vou fazer? Eu vou tentar reescrever isso aqui no formato de uma equação de segundo grau que a gente já está acostumado. Tá? Então, o que eu vou fazer? Esse 9 aqui, que está no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro e vai ficar negativo. Então, vai ficar assim, ó, 0 igual x ao quadrado menos 2x mais 1 menos 9. Tá? Aquele mais 9 estava para lá, veio para cá. Então, aqui, ó, 0 é igual x ao quadrado menos 2x. Aí eu tenho aqui, ó, mais 1 menos 9. Então, eu tenho 1, estou devendo 9. Vou ficar com menos 8. Isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Eu poderia escrever assim também, ó, x ao quadrado menos 2x menos 8 é igual a 0, né? Para ficar, digamos assim, do jeito que a gente já está acostumado a enxergar. O que eu vou fazer? Eu tenho que resolver essa equação de segundo grau. Eu posso usar a fórmula resolutiva, né, também chamada fórmula de Bhaskara, ou também posso resolver por soma e produto. Eu vou optar por resolver por soma e produto, tá? Porque aqui já está mais simples. Então, quais são as raízes, né? Então, ó, a gente lembra que você tem aqui, ó, o produto das raízes é igual a menos 8, tá? E a soma das raízes vai ser o oposto do menos 2, que no caso é o mais 2. Então, o que eu estou querendo? Eu sei que o produto é menos 8 e a soma é igual a 2. Beleza? Então, vamos pensar no produto. Ó. Dois números que multiplicaram dá 8. Né? Se a gente for olhar aqui as alternativas, é o 2 e o 4. Né? Então, 2 vezes 4 dá 8. Só que, como o resultado aqui está dando negativo, um dos dois números é negativo. Ou pode ser o 2 ou pode ser o 4. Tá? Então, um dos dois é negativo. Aí, olhando aqui para a soma tem que dar 2, positivo. Então, se a soma dá 2, vamos analisar aqui ó, as alternativas que eu tenho. Menos 2 e 4. Se eu multiplicar, dá menos 8? Sim. Se eu somar menos 2 e 4, vai dar 2 positivo? Sim, né? Porque a minha dívida é 2 e o dinheiro que eu tenho é 4, então vai sobrar 2. Então, a alternativa correta aqui, eu já sei que é a alternativa A. Vamos olhar os outros aqui. Ó. 2 e 4, os dois positivos, já não vai dar certo porque o produto é negativo, então não vai dar certo. Alternativa C, 2 e menos 4, o produto dá menos 8, só que se eu somar, o resultado vai dar menos 2. E aqui, na alternativa D, menos 2 e menos 4, se eu multiplicar, vai dar 8 positivo, então não serve. Beleza? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Agora, eu quero mostrar aqui para vocês a representação gráfica daquela função que a gente está trabalhando, né? Que é y igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá bom? Então, eu representei aqui o gráfico, que é essa linha verde. E a pergunta qual que é? A pergunta é, quais são os valores de x cuja imagem dá 9? Então, também já marquei 2 pontos aqui. E esses 2 pontos, a coordenada
de cada um deles é, então o primeiro ponto aqui é menos 2 e 9, e o segundo ponto é 4 e 9. Esse menos 2 e 4 são os valores que a gente já encontrou fazendo a conta, tá? Então, o que significa? Significa que se eu pegar essa função aqui e no lugar do x colocar menos 2 e fizer as continhas ali, o resultado vai dar 9. Isso também acontece com o número 4. Se eu pegar o número 4, colocar no lugar do x e fizer as continhas, o resultado também vai dar 9. Então, fica aí o desafio para você substituir esses valores e calcular e encontrar o número 9. Tranquilo, gente? Então, vamos lá para a próxima questão. Então, a questão 2 ela diz assim, ó, considere a função quadrática y igual a 3x² menos 6x mais 5. As coordenadas do vértice da parábola dessa função são, e tem as alternativas ali. O que eu quero fazer diferente agora? Eu quero primeiro mostrar o gráfico para vocês, para a gente poder entender o que é o vértice da parábola, tá? E depois a gente vai fazer a conta. Então, eu já tenho aqui a representação do gráfico da função, né, que é y igual a 3x² menos 6x mais 5. Já está representado aqui. E aí, o que acontece? Está aqui o desenho. E esse ponto aqui é o vértice. Então, para a gente poder entender o que é o vértice, a parábola, nesse caso aqui, ela está virada para cima. O vértice, nesse caso, é o ponto mais baixo dessa parábola. A parábola ela também poderia estar invertida, ela poderia estar virada para baixo, assim, e o vértice seria um ponto mais alto. Mas nesse caso aqui, está desse jeito. Quais são as coordenadas desse ponto V aqui que eu estou chamando de vértice? É o x igual a 1 e y igual a 2. Tá? Então, o ponto é 1 e 2. Então, a gente já consegue resolver, né, dar a resposta para esse exercício 2, que é a alternativa C, 1 e 2. Tranquilo? Vamos voltar lá para o cálculo. Então, é o seguinte, ó. Então, eu vou chamar aqui de V o vértice. Ele é um ponto, né? Então, eu vou chamar aqui de x do vértice e y do vértice. Eu tenho uma formulinha que é assim, ó, menos b dividido por 2a. Quem que é esse b aqui? Esse b é o b aqui da função, ó, que nesse caso é menos 6. E o a? O a é o aqui, ó, que está na frente do x ao quadrado. Tá bom? Então, se eu substituir, vai ficar assim, ó, menos, que já é da fórmula, o b vale quanto? Menos 6. Vou colocar aqui entre parênteses. E 2 vezes o a, 2 vezes a. O a vale 3, né? Então, 2 vezes 3 aqui. Aí, aqui, ó, você tem que tomar muito cuidado com o sinal. Aqui tem menos, e aqui dentro do parênteses também tem menos. Então, vai ficar positivo. Tá? Então, vai ficar 6 aqui, ó. 2 vezes 3, 6 também. 6 dividido por 6 vai dar 1. Tá? Então, já cheguei, ó, é o 1 aqui, é o primeiro 1, que é o x. O y do vértice tem uma fórmula também para poder calcular, mas nesse exercício aqui eu vou mostrar um outro jeito. Como que é esse jeito? Você vai pegar a função que você está trabalhando aqui e no lugar do x, você vai colocar o 1 que você já encontrou. Vai ficar assim, ó, 3 vezes x ao quadrado, mas o x vale quanto? Vale 1, então 1 ao quadrado. Menos 6 vezes x. O x vale quanto? 1. Mais 5. Y do vértice é igual. 1 ao quadrado é 1. Então, 3 vezes 1 vai dar 3 aqui. 3. Menos 6 vezes 1, 6. Mais 5. Y do vértice é igual. Se eu fizer aqui, ó, 3 menos 6 vai dar menos 3. Menos 3 com mais 5 vai dar 2, positivo. O x é 1 e o y é 2. Então, está aqui o 2, ó, confirmando aquilo que a gente tinha feito lá no gráfico. Tranquilo, gente? Bom, essa foi a resolução dessas duas questões da aula 81. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar ele com seus amigos, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, manda aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Fechou? Abraço, até logo. Tchau, tchau.